Opa, tudo bem? Meu nome é Marcel e este é um cavalinho de madeira. Em apenas alguns minutos você vai descobrir por que este cavalo de madeira é o segredo para você passar na próxima OAB. Isso mesmo, ficou curioso? Então continue assistindo essa rápida apresentação que eu já vou revelar para você como passar de vez na próxima prova da OAB, focando apenas no que interessa, sem estudar feito um maluco, sem perder tempo com doutrinas e aulas chatas, sem se estressar absurdamente e mesmo que você não seja nenhum gênio do direito. E ainda as três coisas que você precisa absolutamente evitar se você quiser ser aprovado na ordem. Eu não tenho ideia de quanto tempo vou manter essa apresentação online ou por quanto tempo ela vai ser de graça para você assistir. Então, assista ela agora, enquanto você ainda pode, ok? E você pode até pensar que já tentou ouvir de tudo quando se fala sobre aprovação na OAB. No entanto, eu posso garantir que você nunca viu algo como isso que eu estou prestes a revelar para você hoje. E uma dica em particular vai chocar você. É disparada a minha favorita e está ali perto do final da apresentação. Então, continue assistindo. Lembre-se, eu estou prestes a te contar os segredos para passar no exame de ordem hoje mesmo. E ainda mais algumas dicas pouquíssimo divulgadas para você focar apenas no que interessa. Antes das dicas, eu vou compartilhar com você uma história da minha vida pessoal que, para ser sincero, me deixa bastante constrangido. Você vai entender em alguns minutos porque eu quase tirei essa história daqui dessa apresentação. Então, se segura firme e não tire os olhos da tela. Fechado? Bom, eu nem sempre fui a pessoa mais indicada para te fazer passar na OAB. E certamente, nem sempre tive a pompa desses professores feras de cursinhos por aí. Na verdade, bem longe disso. Eu lembro como se fosse ontem. Era dia 25 de junho de 2009. Fazia exatamente 6 meses que eu havia voltado da Austrália para o Brasil para terminar a minha faculdade de Direito. Naquele dia, estava frio, chovia pesado na cidade de São Paulo. E lá estava eu, vestido com meu terno cinza escuro e um sapato preto um pouco desbotado, sabe? Bom, com o escorte azul emprestado do meu pai, eu dirigi por 1 hora e 45 minutos da cidade de Guarulhos, onde eu morava, até a Avenida Berrini, na zona sul de São Paulo. Naquele dia, eu fui o primeiro a chegar no escritório onde eu trabalhava. Eu estava sozinho. E para ser sincero, eu estava infeliz e um tanto desanimado com a minha vida naquele momento. Eu estava com a cabeça totalmente na Austrália, a todo momento pensando em abandonar tudo aqui para voltar a viver lá. E mais, não via nenhuma perspectiva para o meu futuro na área jurídica. Parecia que eu tinha desperdiçado, jogado no lixo, meus melhores anos numa faculdade de direito que eu não usaria para nada. Neste ponto da minha vida, eu achei que as coisas não poderiam ficar piores. Entretanto, elas estavam prestes a ficar e eu vou te contar mais em um minuto. E talvez você possa até se identificar com esse sentimento. Eu sabia que algo precisava mudar. Porém, uma coisa a mais precisou acontecer antes de eu realmente tomar uma atitude. Voltando à minha manhã lá no escritório, como estava muito cedo e ninguém tinha chegado para trabalhar, eu resolvi abrir os e-mails do grupo da faculdade. Eu lembro que esses e-mails nem passavam pela minha caixa de entrada, iam direto para uma caixa específica do Gmail. E justamente neste dia, eu resolvi abrir esses e-mails. E aí, meu pior pesadelo se tornou realidade. O terceiro e-mail dessa lista trazia o seguinte assunto: contagem regressiva. O conteúdo do e-mail era rápido e rasteiro, e foi neste e-mail que eu descobri que faltavam apenas 2 semanas para as provas finais da faculdade, 3 semanas para a entrega do TCC e o pior, apenas 12 semanas para o exame da ordem. Você pode estar achando isso absurdo, não é verdade? E tem todo o direito de achar. Afinal, como um aluno do último semestre de Direito não sabe quando é sua prova da ordem? Pois é, eu estava tão avoado que não tinha nem ideia da data da prova da OAB. E além da falta de tempo, eu estava completamente fora do mundo jurídico. Sabe? Realmente afastado dos estudos. Como eu brinco, era mais fácil eu lembrar a escalação da seleção de rugby da Austrália do que qualquer princípio de direito administrativo, por exemplo. Entenda, foi muito mais que um simples e-mail para mim. Foi um caminhão que caiu direto na minha cabeça. Pense um instante, todo o meu futuro passava pela aprovação na faculdade e na OAB, e eu não estava dando a mínima para tudo isso. Só ali caiu a ficha que eu tinha voltado de fato para o Brasil e que precisaria encarar a realidade. Posso ser sincero, eu fiquei desesperado. Senti como se tivesse realmente atingido o fundo do poço, que eu tinha falhado completamente. Ali ficou claro que eu estava decepcionando as pessoas que realmente se importavam comigo. E o pior, que eu estava boicotando o meu próprio futuro. Naquele exato momento, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu nunca mais iria decepcionar a mim mesmo e nem as pessoas que amava.
Queria assumir o controle da minha vida. Foi então que assumi o seguinte compromisso: vou passar na faculdade e no próximo exame da OAB, custe o que custar, independente do tempo que falta para a prova e do quanto eu tenha que me esforçar para conseguir isso tudo. Eu jurei que investiria todo o meu tempo livre, sem desculpas, para encontrar uma forma efetiva de passar naquela OAB. Pesquisei centenas de horas sobre aprovação em exames e otimização de tempo. Conversei com amigos, professores, advogados, sócios de escritórios e até alguns juízes. E o que eu descobri viria a mudar a minha vida. Eu descobri que existe um padrão, um segredo, utilizado pelas pessoas que passaram com maior facilidade no exame da OAB. Foi ali que eu comecei a vencer a guerra. Foi ali que eu descobri a importância da estratégia. Guarde essa palavra. Como eu brinco, foi ali que o cavalinho de madeira inofensivo que você viu no começo dessa apresentação virou o poderoso cavalo de Troia. E hoje eu vou revelar essa estratégia para você. Então, continue assistindo. Lembre-se, apesar de eu ser agora considerado um expert em provas da ordem, eu, na verdade, não sou diferente de você. Eu sou somente um cara teimoso que acabou descobrindo uma fórmula que realmente funciona para ser aprovado. Este é um sistema que permite pessoas normais, como eu e você, a se livrar de vez das preocupações com o exame de ordem, curtir o prazer do reconhecimento da família e dos amigos, e ainda dar o primeiro passo para sua prosperidade financeira e sucesso absoluto na carreira jurídica. Esta é a mesma fórmula que me permitiu, em apenas 8 semanas de preparação, acertar 72% das questões de primeira fase e depois passar tranquilamente na segunda fase de Direito Constitucional. E esta é a exata mesma fórmula que eu irei compartilhar contigo hoje, para que você finalmente possa conquistar esses resultados você mesmo. E eu vou explicar os detalhes do método em um minutinho, ok? Antes, só preciso abrir sua mente para duas coisas. Primeiro, o real problema que você enfrenta hoje. Esse é o verdadeiro vilão que está fazendo você não estar preparado de fato para o exame de ordem. E segundo, por que não conseguir se preparar corretamente para a prova não é culpa sua. Vamos lá. O real problema é o fato de eles terem mentido para você por anos. E essas mentiras estão evitando que você seja aprovado na OAB de uma vez por todas. Uma dessas mentiras é que você precisa estudar como um louco para passar no exame. Eu aposto que você já ouviu isso antes e que talvez tenha até acreditado. Porém, isso não está nem perto de ser verdade. Se você é uma das milhares de pessoas que são vítimas dessa mentira, então você precisa decidir agora aceitar a verdade. Por quê? Se você não fizer isso, você vai abarrotar seu cérebro com informações absolutamente inúteis, elevar o seu nervosismo e a sua ansiedade aos níveis mais altos e ainda chegar totalmente despreparado na hora da prova. E escute, isso não é o que eu quero para você nem de longe. E tenho certeza, também não é o que você deseja para si mesmo. Correto? Bom, se você realmente quiser culpar alguém pela sua dificuldade de passar na OAB, não culpe a si próprio. Culpe este atual sistema de ensino. Este sim é o verdadeiro vilão. Você tem sido bombardeado, desde que você era criança, por um sistema de ensino falho e pouco voltado para resultados. Um sistema que depende do seu fracasso e sofrimento para ganhar mais dinheiro, que joga um monte de conteúdo inútil no seu colo e não diz no que você deve focar e nem como você deve aprender. Todas essas informações descartáveis divulgadas pelo sistema de ensino tradicional confundem a cabeça de qualquer pessoa. Elas me confundiram por anos. E quer saber mais? A verdade é que você não deve estudar todos os assuntos da OAB, nem mesmo metade dos assuntos. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, você estará jogando no ralo seu escasso tempo de preparação. E mais, você estará sobrecarregando seu cérebro com informações imprestáveis, que historicamente não são cobradas pelo examinador. E veja, só com 5 matérias estratégicas das 17 cobradas, é possível garantir 85% dos pontos que você precisa na primeira fase. E para melhorar, essas 5 matérias são de tamanho médio ou pequeno, ou seja, muito mais fáceis e rápidas de estudar. Daqui a pouco eu te revelo quais matérias são essas, ok? Então, continue comigo. Percebeu como essa simples dica te coloca muito mais perto da aprovação? Agora que você já sabe do problema e sabe que vem sofrendo com o exame de ordem por causa das mentiras que você vem ouvindo, vamos mergulhar nas dicas revolucionárias que eu tenho para você hoje. Essas são as exatas mesmas dicas que inúmeras pessoas já usaram para passar de vez na OAB e conquistar o futuro que tanto desejam e merecem. E de longe, a minha dica mais valiosa é focar apenas no que interessa.
eu vou revelar para você exatamente o que interessa para a sua prova logo na sequência. Então, continue assistindo essa apresentação até o final, que a gente já fala sobre isso, ok? Antes de mais nada, eu preciso te alertar sobre algo que você deve evitar com todas as suas forças. Algo que não tem nada a ver com o direito. Para começar, evite, a todo custo, começar sua preparação sem um plano bem definido. A maioria das pessoas acredita que começar a estudar o quanto antes é um ótimo negócio. No entanto, isso está incrivelmente longe de ser verdade. Cuidado, se você não escapar dessa armadilha, corre o risco de sentir grande frustração, angústia e cansaço. Afinal, você vai investir o seu precioso tempo e energia em algo que não trará a você nenhum resultado. Aqui, preste atenção. Eu quero que você, antes de ler um resumo ou artigo de lei sequer, faça um cronograma detalhado de estudo. E ainda, que você faça a programação exata da sua semana, separando os dias em manhã, tarde e noite, e preencha as matérias que serão estudadas em cada período. Só o cronograma de estudo é capaz de dar direcionamento à sua preparação e, de quebra, trucidar aquela sensação de que estamos perdidos nos estudos ou de que não sabemos o que devemos estudar. Só imagina como vai ser a sua preparação a partir de agora, que você tomou essa pequena atitude, começando hoje. Você vai acordar toda manhã sabendo exatamente qual passo você deve dar naquele dia, em que momento do dia, para alcançar uma aprovação tranquila na OAB. Tudo o que você tem que fazer é seguir a sua agenda, e a sua missão estará cumprida. E como se isso não fosse suficiente, sinta só isso. A sua autoconfiança vai dobrar. Afinal, você saberá que está utilizando o tempo da forma mais inteligente possível. Isso não é incrível? Todos esses benefícios só por você evitar começar a sua preparação sem um plano de estudo bem definido. Agora, escuta essa. Uma das coisas que geralmente deixa meus leitores surpresos é o fato que você pode de fato curtir a jornada rumo à aprovação. Sim, eu falei curtir de verdade. Muitas pessoas acreditam que precisam se esforçar, se sacrificar e sofrer muito para conseguir chegar preparado na prova da ordem. Mas sabe de uma coisa? Existe um método ideal de preparação, um método cientificamente